texto que nós vamos meditar aqui, antes da gente entrar no texto, é bom a gente lembrar, irmãos, que nós vivemos num sistema mundano hoje, que tudo parece que é o contrário, né? Um sistema imposto, mas é um sistema que nós precisamos enfrentar, são pensamentos que surgem diariamente, e são pontos muitas vezes negativos. A questão é que foca-se muito hoje naquilo que está errado, e não naquilo que está certo. Foca-se muito naquilo que está faltando, e não no presente. Foca-se muito naquilo que nós não temos, e não naquilo que nós possuímos. Foca-se muito naquilo que fere, mas não naquilo que nos ajuda. Aquilo que nos falta, não no que temos. Então é uma atitude mental negativa, que tem levado muita gente a viver dias de ansiedade. Pessoas que são ansiosas, pessoas que não dormem, pessoas que passam a noite em claro por causa de um problema, pessoas que transformaram a sua vida numa vida intensa de ansiedade e que recorrem a viver com remédios, com calmantes, pessoas que são perturbadas. Por quê? Porque o próprio sistema que nós vivemos hoje, ele impõe isso sobre as pessoas, sobre as famílias. E o que nós podemos entender sobre isso é simples. É só você abrir o jornal, você vê o noticiário, de 100%, 80%, 90% das notícias é só desgraça. 10% está espalhado pelo meio. E é tão rápido quando se fala de coisa boa, que você não consegue nem mentalizar. A notícia passa tão rápido, a notícia boa, no meio de tanta desgraça, que quase não se enxerga. E o que nós vamos meditar aqui hoje é a respeito de um homem que viveu essa mesma situação na sua vida. Um homem que teve tudo para viver ansioso, desesperado. Um homem que teve tudo para viver com medo. Mas a sua vida deixa exemplos para nós, que nós podemos aplicar como lições diárias. Como nós podemos viver como homem e como mulher de Deus, como guerreiros que somos. Como que nós podemos viver todos os dias com a confiança em Deus, sem permitir que o próprio sistema, que as dificuldades, que os problemas, eles venham a trazer sobre nós uma ansiedade desesperadora. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 26. Gênesis no capítulo 26. Amém? Diz assim: sobrevindo fome, eu vou ler apenas o primeiro versículo. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apenas o primeiro versículo aqui por enquanto. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Deixa sua Bíblia aberta que nós vamos trabalhar o texto aqui hoje. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esta noite. Queremos te louvar, Senhor, porque muitas famílias estão vivenciando tempos de milagres, tempos, ó Pai, de grandes colheitas, vivendo tempos, ó Pai, de portas abertas. Mas nós sabemos também que nós precisamos, ó Pai, aprender da Tua Palavra, para nos fortalecer, para nós nos mantermos de pé, Senhor, para que nós possamos avançar e conquistar, ó Deus, e dar a volta por cima, Pai. Mas nós reconhecemos que tudo isso é diante da Tua Palavra e da Tua presença que nos sustenta. Fala conosco nesta noite, é o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Esse primeiro versículo, ele traz para nós aqui uma das questões mais conhecidas do ser humano. A questão, irmãos, da sobrevivência humana. Porque todos nós queremos e precisamos viver. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa cuidar dos seus filhos. Você precisa cuidar do seu marido, da sua esposa, dos seus negócios.
Porque o que está em jogo hoje é como vai ficar a sua sobrevivência nesse mundo, no mundo de crise, no mundo de dificuldades. E quando nós lemos esse texto, o texto diz aqui para nós que sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Então não foi a primeira fome, não foi a primeira escassez que veio sobre a terra, porque o pai de Isaac, Abraão, já tinha experimentado um tempo de escassez na vida dele, porque a fome também chegou na vida de Abraão. Isaac vive a mesma situação. Séculos passam, anos passam, milhares de anos se passam, e chegamos nos nossos dias, e a situação é a mesma, a crise é a mesma. Talvez você não esteja passando fome, mas quem sabe você está passando um tempo de escassez na sua vida, um tempo de luta, um tempo de aflição. E eu quero dizer para você que esse texto deixa bem claro para nós, que as questões da vida, a luta pela vida, ela se repete. Em geração, a cada geração, a luta pela vida é a mesma, ela não mudou. O problema do homem continua sendo o mesmo, lutar pela vida, conquistar, avançar. E nós vemos que a Bíblia deixa isso muito claro para nós aqui, quando esse texto fala a respeito de Isaac. Isaac também estava vivendo um tempo de crise, porque havia fome na terra. Havia um tempo de escassez na terra, e eu quero dizer para você que no caminho da prosperidade, nós passamos por um momento de escassez, passamos por um momento de crise. O fato de você estar vindo para a igreja, participando da campanha, orando, recebendo oração, muitos aqui estão sendo abençoados, mas tem muitos aqui que ainda estão na luta, que estão enfrentando dificuldade. Mas eu quero dizer para você que o tempo de escassez não é um atestado de que você nunca será próspero. Pelo contrário, é uma escola do aprendizado, onde nós vamos aprender a grandeza de Deus, a resposta de Deus. Quando Deus fala conosco, irmãos, nós aprendemos a sua grandeza, a sua resposta é exatamente no tempo de escassez. Se nós não passamos momentos difíceis, como é que nós vamos saber que Deus se manifesta como aquele que supre, como aquele que está à nossa frente? Se nós não enfrentamos as lutas, como é que nós vamos reconhecer o nosso Deus como Senhor dos exércitos? E muitas vezes nós precisamos entender, irmãos, e reconhecer que na escola da vida, na escola da vivência cristã, é um aprendizado, onde nós aprendemos, através desse tempo de escassez, nós aprendemos a trabalhar com orgulho, porque muitas vezes, irmãos, nós somos orgulhosos, e o orgulho, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, aos orgulhosos. Nós, no tempo de escassez, é que nós aprendemos a trabalhar com uma autossuficiência exagerada, porque muitas vezes nós não oramos, nós deixamos o barco correr, nós começamos a dar o nosso jeito, achamos que somos inteligentes o suficiente, então Deus fica de lado, então eu uso a minha inteligência, nada contra isso, mas muitas pessoas têm deixado essa autossuficiência exagerada bloquear a sua fé em Deus, que está impedindo de você reconhecer a suficiência do Altíssimo na tua vida, a suficiência de Deus em questões que você não consegue resolver. E muitas vezes nós queremos bater de frente, nós queremos achar que, não, eu vou conseguir pela minha própria força. E nós começamos então a criar meios, caminhos que Deus não preparou, caminhos e meios para nós chegarmos, irmãos, ao nosso objetivo. E nós nos frustramos com isso. E nós, quando nós deparamos que isso não resolveu, que não mudou nem nada, nós começamos a ficar frustrados, ansiosos, angustiados. Sabe por quê? Porque o nosso método não funcionou. E a Bíblia deixa bem claro aqui para nós, irmãos, de que o método de Deus é a questão da fé, da confiança. Quando nós colocamos Deus como centro da nossa vida, como nós somos dependentes dEle e acreditamos em Deus, que Ele pode mudar toda e qualquer situação da nossa vida. Quando nós vemos aqui a questão, irmãos, de trabalhar com a fé e com a incredulidade. Porque quando nós não oramos, deixamos de orar,
Nós estamos demonstrando que nós não cremos que Deus pode resolver o meu problema. Quando nós deixamos de orar, nós começamos a dar lugar para a incredulidade tomar conta. Quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, nós começamos então a querer dizer de que Deus, o Senhor não pode resolver o meu problema, o Senhor não tem poder suficiente para se manifestar na minha vida. E são em tempos de escassez, irmãos, que as maiores manifestações de fé aconteceram na vida de homens e mulheres. Nós encontramos aqui em Mateus capítulo 14 a multiplicação dos pães. Quando Jesus está ali com o povo e aquele povo começa então, os discípulos falam para que ele despeça a multidão. Os discípulos falam para ele, mas Jesus, mas Senhor, as pessoas estão com fome. E Jesus diz, ele dê voz de comer a eles. E ali nós conhecemos a história que houve um grande milagre da multiplicação, porque Jesus estava presente. Quando nós entramos aqui, 1 Reis, capítulo 17, nós encontramos uma mulher viúva, que estava preparando a última refeição da sua vida, e ali preparando um cavaco, algumas coisas para colocar na comida, para ser a última refeição, e o texto diz para nós, que essa mulher, depois de se alimentar, ela iria morrer, mas houve uma palavra, houve um homem de Deus, uma intervenção de Deus ali, e essa mulher recebeu o suprimento e o milagre. O que nós precisamos compreender nessa palavra, e acompanhe na sua Bíblia a partir do versículo 2 até o 6, que diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Sabe o que Deus estava dizendo aqui nessa palavra? Eu sou poderoso para sustentar você, onde você estiver, seja em tempo de crise, seja em escassez, eu ainda sou Deus para realizar milagre. Eu te abençoarei, eu estarei com você, por onde você estiver, floresça onde você está plantado. Irmãos, é a palavra do Senhor, que ela vem com uma segurança, ela vem trazer para nós essa confirmação. Isaac sabia dessa promessa, então Isaac permanece na terra, porque ele acredita que o milagre chega, que a resposta chega. E hoje para nós aqui, nós precisamos entender, compreender, irmãos, de que essa palavra é para nós hoje, é para a sua casa, é para a sua família, é para a sua empresa, é para os seus negócios, é para os seus filhos. Deus está no controle da tua vida, irmãos. Deus não falha, não chega atrasado, Ele chega na hora certa para te socorrer. Deus proverá o sustento para a tua casa em nome de Jesus. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E na tua descendência, presta atenção, irmãos, nessa palavra, e na tua descendência que a maldição é quebrada. É na tua descendência, irmãos, que as maldições caem por terra. Sabe por quê? Porque Jesus faz parte da tua história. Porque você chamou Jesus a fazer parte da tua vida. E uma nova história é reescrita. E fica para nós aqui que na tua descendência é que a maldição é quebrada. É na tua descendência, irmãos, que a maldição chamada alcoolismo é quebrada. É na tua descendência que a maldição chamada prostituição ela é quebrada. É na tua descendência que essa maldição chamada cocaína, crack, ela é quebrada. É na tua descendência onde divórcio, separação, essa maldição é quebrada. É na tua descendência que essa maldição chamada traição, ela é quebrada. Sabe por quê? Porque onde Jesus entra, o milagre da transformação acontece. Irmão, a tua casa, ela vai ser transformada. Você vai dar a volta por cima, em nome de Jesus. Ele é poderoso. Ele não perdeu o seu poder.
Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, Ele não está desgastado. O poder de Deus, irmãos, não está gasto. Pelo contrário, Ele continua sendo o mesmo. Eu serei contigo e te abençoarei em tempo de escassez. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos em desistir. Nós pensamos em voltar atrás. No versículo 2, Deus disse para Isaac: não desças ao Egito. Egito simboliza para nós aqui lugar de escravidão, sofrimento, jugo pesado, domínio de Faraó, que representa o sistema mundano aqui de hoje, o sistema mundano. E o Egito uma potência mundial. E nós encontramos aqui também que o rio Nilo, que trazia o sustento no tempo de escassez, e muitos desciam para lá. Muitos desciam para o Egito nesse tempo de escassez. Porém Deus disse para Isaac: não desça ao Egito, mas meu filho, continue crendo, continue acreditando. Irmão, permaneça na presença de Deus, independente do que você está vivendo. Não volte atrás, exerça a sua fé, não desista, não olhe as dificuldades, os problemas que estão assolando a tua casa, as dificuldades que têm chegado até a tua família. Não desista, continue crendo, porque o tempo da conquista e da vitória vai chegar na tua família. Deus proverá. Deus proverá, é uma questão de tempo, é uma questão, irmãos, de confiança. Deus vai enviar o socorro, mas você precisa continuar acreditando na promessa. Isaac continuou acreditando na promessa, que Deus seria com ele, Deus ia multiplicar sua descendência, Deus iria sustentá-lo na terra onde havia fome. E nós aprendemos aqui, do versículo 12 e 13, eu quero que você acompanhe comigo, 26, 12 e 13, que diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor, o que o Senhor fazia, irmãos? Abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Quem que não gosta de uma palavra assim? Prosperou, ficou riquíssimo, cresceu, avançou. O texto diz para nós a respeito de conquistas financeiras. Não é isso, mas aqui também no versículo 12 e 13, abre-se para nós um véu em relação a finanças, em relação, irmãos, à prosperidade. É um assunto que já machucou muita gente. É um assunto, irmãos, onde as pessoas estão feridas. Muitos decepcionaram com Deus, com relação a finanças, com relação a dinheiro, com relação, irmãos, à prosperidade. Porque há uma má interpretação do texto. Pessoas que estão machucadas porque foi interpretado errado, foi pregado errado essa palavra. E eu quero trazer aqui para os irmãos uma resposta a respeito daqueles que estão feridos. Irmãos, a questão de finanças, de prosperidade, está justamente aqui no versículo 12. Na primeira palavra que aparece no texto para nós: semeou Isaac naquela terra. O texto deixa bem claro, irmãos, que a questão de finanças e prosperidade é muito simples. É trabalhar. Não tem outro caminho. Irmãos, tem muita gente que está tentando prosperar, não sei de que jeito. Ou toma um comprimido, ou toma um suco, faz sei lá o quê. Irmão, você quer prosperar? Trabalhe. Levanta cedo, soa a camisa, arregaça a manga da camisa, irmãos, e vamos trabalhar. Irmãos, o segredo da prosperidade, irmãos, é levantar cedo, é trabalhar, é fazer aquilo que você tem para fazer no seu trabalho, na empresa, como funcionário. Irmãos, nós precisamos produzir, senão nós não vamos prosperar. A questão de finanças, irmãos, é uma questão muito difícil de se trabalhar, mas nós precisamos entender, a questão é trabalho. E não vem dizer para mim não, que a questão de trabalho é uma maldição que Deus colocou no homem que depois que pecou. Porque isso não existe, porque se você olhar o texto de Gênesis 2,15, vai dizer lá que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, sabe para fazer o quê? Para quê, irmãos? Para cultivar a terra e guardar a terra. Eles estavam em perfeição no jardim do Éden. Eles não estavam debaixo de maldição. Mas Deus não criou o homem para ficar deitado numa rede.
Deus não criou o homem para o homem ficar deitado na frente de uma televisão 10, 15, 20 dias, irmãos. Deus chamou o homem, criou o homem, colocou no jardim, porque o homem precisa exercitar. É uma questão também que envolve saúde. É uma questão, irmãos, que nós precisamos compreender, que a questão é, e isso precisa ficar claro, cravado em nossos corações, trabalhar. E quando eu disse aqui para os irmãos que eu ia ensinar uma simpatia para a prosperidade, teve alguns irmãos que arregalaram o olho desse tamanho. Acharam que eu ia mandar encher uma bacia com água, acharam que eu ia mandar colocar sal atrás da porta, né, irmãos? E a simpatia para prosperar, levantar bem cedo, tomar um banho, tomar café, arregaçar a manga e começar a trabalhar. O povo de Deus, irmãos, muitas vezes está muito mal acostumado. Porque quando nós vemos a questão da palavra, quando ela traz para nós a questão do trabalho, nós precisamos compreender de que nós precisamos, salvo aqueles que estão desempregados, passando por um momento difícil, mas tem muita gente, irmãos, nos dias de hoje, que são cristãs, que professam a palavra de Deus, mas estão encostados. São aqueles irmãos que não querem fazer nada. São aqueles irmãos que falam de finanças, falam de prosperidade, irmãos, mas quer ter uma vida mansa. Irmãos, isso é difícil. Como que vai se prosperar na terra, ainda mais nos dias de hoje? Irmãos, hoje quem cedo levanta, quem cedo chega no trabalho, são esses que vão vencer. Aqueles irmãos que estudam, aqueles que fazem faculdade, aqueles irmãos que não ficam perdendo tempo andando para a rua, com uma camiseta nas costas, sem camisa, enrolando, passando a semana toda, levanta na segunda-feira, 1h da tarde. Irmãos, o mundo hoje é dos cristãos, mas o cristão muitas vezes tem deixado as coisas, irmãos, encostada, aquilo que Deus chamou para você fazer, para você prosperar, que é a questão de trabalhar. Mas muitas vezes, irmão, nós ficamos somente na fé. Deus vai me abençoar, o milagre vai chegar, o anjo do Senhor vai no meu lugar cumprir horário. O anjo de Deus, ele vai na empresa, eu vou ficar aqui dormindo, eu oro, o anjo vai lá, liga as máquinas e vai produzindo, amanhã eu volto. Ou então, irmão, está direto no hospital pegando atestado para não trabalhar, para passar o dia. Irmãos, essa é uma questão de que se você parar para imaginar, quem tem empresa aqui sabe disso. Infelizmente, irmãos, tem muitos cristãos, muitas pessoas hoje que querem prosperar, mas também não querem trabalhar. E nós vivemos uma crise hoje, irmãos, entre os jovens, uma crise, irmãos, que se você fala de trabalho, se você falar para ele, ou mostrar para ele, quem sabe, uma ferramenta, um alicate, uma chave de fenda, irmão, se prepara, porque a pressão dele vai subir, de 12/8 vai para quase 30/20, porque não pode ouvir falar em trabalho. Não, eu creio em Deus, mas quando vai abrir uma porta, irmão, surgir uma porta para trabalhar lá, não é muito, você não vai ganhar muito, mas pelo menos a porta está aberta. Não, estou esperando em Deus, eu estou esperando 5, 10, 15, 20 mil reais por mês. Aí sim, aí eu vou. Aí é Deus falando comigo. Irmãos, nós estamos desse jeito. Se nós pensamos em contratar alguém, que isso já aconteceu comigo, de contratar alguém, irmãos, a primeira pergunta é quanto que eu vou ganhar? Quanto que você vai me pagar? E não é nem por mês, é por semana. Falei, meu amigo, você quer ganhar mais do que eu? Você está querendo ganhar mais do que a empresa inteira está produzindo? Irmãos, nós precisamos compreender que essa crise, irmãos, tem se instalado no meio do povo de Deus. E nós vemos aqui pela palavra, irmãos, que a questão é, como nós somos guerreiros de Deus, nós precisamos raciocinar, nós precisamos, irmão, pensar, porque nem tudo é sobrenatural. Nem tudo é sobrenatural. Isaac semeou naquela terra. Ele teve que arregaçar as mangas, chamou seus servos, foram lá e começaram a semear, começaram a trabalhar. Irmãos, a questão de finanças e prosperidade, ela está relacionada justamente a isso, a questão do trabalho, do investimento na tua vida profissional. Se você quer ser alguém na vida, estude, jovem, estude, deixe videogame, deixe computador, deixe Facebook e caia de boca, irmãos, nos livros, estude, seja o melhor da sua turma, seja alguém na vida, porque Deus está para te abençoar, os projetos que você estabelecer diante dele, porque a bênção de Deus que estava sobre Isaac, está sobre a sua vida também. Você crê nisso? Fala para o seu irmão do lado, trabalhe.
As nossas ações hoje é que vão determinar, irmãos, como nós estaremos amanhã. O segredo de Isaac era trabalhar, mas Isaac trabalhava debaixo da bênção de Deus e debaixo de uma promessa. Irmãos, nós vivenciamos debaixo de tantas promessas que Deus tem para nós, mas muitas vezes nós ficamos apenas na questão da fé, nós não praticamos nada, nós não queremos, irmãos, compromisso com aquilo que vai muitas vezes nos trazer cansaço. Mas a questão de finanças, para que nós aprendamos a respeito de finanças, nós precisamos aprender, irmãos, que nós precisamos ter o nosso espaço no mercado de trabalho. Nós precisamos aprender, irmãos, que finanças, ela gira em torno disso, de trabalho, de luta, de estudo, de se preparar, para que você também possa prosperar. Mas tudo isso debaixo da bênção de Deus, debaixo de uma promessa estabelecida por Deus na tua vida e na minha vida. No versículo 13, acompanhe na sua Bíblia aí, enriqueceu-se o homem, ele prosperou, ele ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham o que, irmãos? Tinham o que? Tinha inveja. Os filisteus tinham inveja. E o que nós aprendemos aqui nesse texto é que no caminho da prosperidade vão aparecer os invejosos. Vão aparecer aqueles irmãos que não vão concordar com o seu sucesso. Aqueles irmãos que quando eles olharem a tua vida e ver que você está crescendo, que você está melhorando, esses invejosos vão tentar entulhar você. Essas pessoas vão tentar desanimar você. Irmãos, no caminho da prosperidade, essas pessoas sempre vão aparecer, pessoas mal intencionadas, que querem ver o seu fracasso e quer contemplar a sua derrota. Isaac estava ali, ele enriqueceu, ele prosperou, ele estava com seus servos, os filisteus tinham inveja. Irmãos, você nem começou a prosperar, só o fato de você estar vindo aqui para a igreja, já tem gente pensando assim, olha, ele está indo para a igreja, está começando a participar de um tal culto aí, de uma tal igreja, e se ele prosperar? E aí? Você nem começou ainda, mas já tem gente de olho em você, sabe por quê? Porque tem gente, irmãos, que tem medo que você cresça. Tem gente, irmãos, que tem medo que você avance. Tem pessoas, irmãos, que fica todo irado quando começa a ver que você comprou um carro, que você comprou sua casa. Tem gente, irmãos, que se pela, irmãos, de inveja, que vê que você arrumou emprego, arrumou trabalho num tempo de crise. E quando essas pessoas se aproximar de você e perguntar o que é que aconteceu, aí você vai poder dizer para ela, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Deus de Israel está na minha vida, é Ele que supre, e é Ele que vai prover todas as coisas. Irmão, vai chegar o tempo, irmãos, que as pessoas vão olhar para você, e vão ter que reconhecer, que o Todo-Poderoso está com você, que Deus está no teu caminho, na tua vida, e a vitória é chegada em nome de Jesus. Precisamos disso, irmãos. Precisamos ser muitas vezes ousados nas questões da vida. E nós precisamos aprender também a administrar essa situação. Precisamos aprender a administrar essa situação. Porque quando Isaac, ele sabe que os invejosos estão por perto. Sabe o que Isaac faz? Ele aprende a administrar a situação. Não pensa você que Isaac ficou semeando na terra com seus servos e ficou por isso mesmo. Os invejosos apareceram lá. Os invejosos foram lá e foram falar para ele, olha, esse tempo de seca você está semeando, você vai perder a tua semente. Irmãos, quem você está recebendo dentro da sua casa? Irmãos, o que é que você está ouvindo dos invejosos na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, na sua vida? O que é que você está ouvindo ultimamente? O que estão dizendo para você? Que nesse tempo de crise você vai continuar desempregado. Nesse tempo de crise a sua empresa vai falir. Nesse tempo de crise, as famílias hoje estão se divorciando.
vão falar isso, sabe por quê? Porque eles querem acabar com você, eles querem te jogar para baixo, eles querem fazer você desanimar. Mas irmão, Isaac não se abalou, porque a sua fé estava na promessa de Deus, de que Deus iria sustentá-lo, e ele acreditava na palavra que Deus disse a ele: eu serei contigo e te abençoarei. Não tema os invejosos, não tema os mal intencionados, mas tem uma coisa, coloca no teu coração, que a vitória é sua a qualquer momento. Ninguém pode tirar a promessa que está sobre a tua vida. Isaac, ele compreendeu que no caminho da prosperidade também pode haver algumas perdas, e muitas vezes, irmãos, elas são necessárias. No versículo 15 ao 17, acompanhe na sua Bíblia: e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. No caminho da prosperidade pode haver perdas, e muitas vezes, irmãos, elas são necessárias. Nós nunca queremos perder nada. As fontes das águas significavam sobrevivência naquela região árida. Água naquele momento, irmãos, era uma questão de vida ou morte. Quem tinha água naquela época, no deserto, o que mais você quer é água. Não adianta no deserto você querer uma mansão. Não adianta no deserto, irmãos, você querer roupa, você querer sapato. No deserto você precisa de água. Isaac sabia disso, Isaac entendia, ele compreendia essa situação. Isaac, irmãos, ele não ficou parado diante dos poços entulhados. Isaac, ele não ficou lamentando aqueles poços que foram entulhados. Isaac não sentou na beirada de um poço e ficou reclamando da vida. Ah, por que aconteceu isso? Por que eles entulharam meus poços? Todo o meu rebanho agora vai morrer. As ovelhas vão morrer de sede, a nossa casa vai passar por uma situação difícil porque nós não temos água. Irmãos, tem muita gente, irmãos, que teve perdas na vida, e às vezes vem para a igreja, ora, mas também não tira de perto dele a murmuração, os questionamentos da vida. Irmãos, porque não compreenderam ainda, irmãos, que Deus está no controle. Deus tem uma resposta para tudo, mas é no tempo dele, é na hora dele, é o dia que ele quiser, é a hora que ele quiser. E tem mais: quando chegar a hora de Deus falar, quando chegar o momento de Deus transmitir e te responder, irmão, se prepara, porque não vai ser apenas um poço com pouca água, mas vai ser uma abundante chuva sobre a sua terra, vai ser uma abundante chuva sobre a tua casa, sobre a tua família. Irmão, Deus está no controle da tua vida, creia nisso. Isaac sabia o tempo difícil que ele estava passando, mas ele sabia que Deus estava sustentando, que Deus era o provedor. Como é Deus para você? O que tem sido Deus na sua vida? Apenas um Deus longe? Um Deus que apenas você está ouvindo alguém falar? Como tem sido Deus para você? Onde as respostas são só resposta negativa? Onde as coisas, quando chegam para você, é tudo negativo? É só desgraça, só notícia ruim? Como é Deus para você? Qual é a visão que você tem de Deus? Quando você lê a promessa de Deus, o que passa no seu coração, na sua mente? Irmãos, nós precisamos compreender que em todas essas situações, nas percas da vida, vão aparecer aqueles que vão querer entulhar, vão querer jogar os escombros. E tem muita gente, irmãos, que não estão com seus poços entulhados, mas estão com a sua vida, irmãos, debaixo de escombros. Debaixo, irmãos, de entulhos. A própria vida, irmãos, passando de dificuldade em cima de dificuldade. Apenas num tempo de lamentação e reclamação. Isaac passou por tudo isso, mas ele não paralisou. Isaac ele continuou crendo na promessa de Deus. E por isso, Isaac vai e ele abre outros poços. Irmão, se não deu certo aqui, vai dar certo lá. Irmão, se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Irmão, se não deu certo amanhã, vai dar certo o mês que vem. Mas uma coisa você não pode fazer, é ficar parado. Você tem que avançar, tem que continuar crendo que Deus tem o melhor para a tua vida.
mas a resposta vai chegar. Isaac sabia que ele iria abrir mais poços, ele não parou, mais cedo, mais tarde, ele iria encontrar água para poder suster o seu rebanho e a sua vida. Irmãos, continue crendo, porque Deus vai prover na tua vida. É uma questão de tempo. Versículo 18 a 21, leia na tua Bíblia aí. E tomou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado, depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E por isso chamou o poço de Ezeque, ou seja, contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna, que significa inimizade. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante com Isaac. O grande exemplo que Isaac deixa para nós aqui, em primeiro lugar, irmãos, sempre haverá confronto com os opositores que vão tentar matar a nossa fé. Sempre haverá os invejosos. A primeira lição que Isaac deixa para nós: sempre vai haver alguém contra você. Sempre vai ter alguém desejando o teu mal. Sempre vai aparecer alguém dizendo que a igreja não vai resolver nada. Sempre vai aparecer alguém dizendo para você: não vá no culto de quarta-feira, tem tanta coisa para fazer. Vá passear no shopping, aluga um filme, fica na tua casa assistindo. Sempre vai aparecer alguém dizendo para você que essa questão de fé é uma questão ultrapassada. Sempre vai aparecer alguém para tentar desanimar você. Sempre vai aparecer alguém para tentar matar teus sonhos. Sempre vai aparecer alguém dizendo que os seus objetivos você nunca vai alcançar. Isaac deixa para nós esse exemplo, irmãos, porque ele esteve presente com esses homens. A segunda lição: ele não desanimou diante dos opositores. Pelo contrário, ele demonstrou garra, perseverança, continuidade. Isaac continuou lutando. Irmão, não pare diante dos opositores, não desista. Pelo contrário, continue lutando com garra, com confiança, com determinação. Mas tudo isso baseado numa promessa: eu serei contigo por onde você for. Eu te sustentarei, porque eu sou o seu Deus. Eu estarei presente na hora da angústia, na hora do sofrimento, mas também eu posso trazer um novo tempo para você, um tempo de alegria, um tempo de conquista, um tempo de abundância, porque Ele é o que vai suprir a tua casa, em nome de Jesus. E o terceiro exemplo: a sua fé não estava em coisas. A fé de Isaac não estava nos poços, porque se estivesse nos poços, ele não abriria outros poços. Se a sua fé estivesse em coisas, Isaac não ficaria na terra, tinha ido para o Egito. Mas aqui fica o exemplo para nós que a sua fé, além de não estar nas coisas, a sua fé estava em Deus, que é provedor de todas as coisas. Irmão, quem sabe você está com a sua fé colocada apenas, irmãos, em alguma coisa material. Quem sabe a sua fé está sendo depositada em pessoas, que pessoas podem te ajudar, que pessoas podem aparecer no seu caminho, que pessoas podem ir até a tua casa e levar alguma coisa. Irmão, a sua fé não é para estar em homens, a sua fé é para estar em Deus. Isaac sabia disso, por isso Isaac ele não desanimou, porque a sua fé não estava nos poços, a sua fé estava em Deus, o Todo-Poderoso. E hoje eu convido você para que você coloque a sua fé, exerça a sua fé em Deus e acredite, porque a qualquer momento a resposta pode chegar na sua vida. E para encerrar, antes da gente orar aqui, no versículo 22, partindo dali, ele cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Quem sabe você está debaixo de tanta luta, de tanto problema. Você tenta aqui e surge um problema lá.
Você resolve aqui, aparece outro lá. Você tampa um buraco aqui, aparece dois ali. E as coisas vão ficando difíceis. E você abre aqui, tenta alguma coisa aqui, estoura outra porta lá. E as coisas não param. E os problemas parecem que estão chegando cada vez mais. Quando você pensa que resolveu, aparece outro do nada. Do nada. Quando você pensa que agora vou ter um minuto de trégua, surge mais dificuldades ainda. Mas eu digo para você, assim como Isaac, ele abriu o primeiro poço, os filisteus entulharam. Ele abriu o segundo poço, os filisteus entulharam. Mas quando chegou no terceiro poço, quando ele foi abrir, quando os filisteus foram entulhar, irmãos, eu creio que Deus estendeu a sua mão e falou: chega, agora é comigo. É comigo, irmãos, é o tempo, irmãos, de Deus está dizendo para você: chega, agora é comigo, agora é com o meu poder, agora é com o meu nome, agora é com a minha grandeza, ninguém vai tocar em você, eu sou o seu Deus, a luta agora é comigo, continue crendo, porque eu vou realizar grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Irmão, deixa Deus agir, deixa Deus agir. É uma questão de confiança, é uma questão de fé. Chegará o tempo, irmãos, de Deus intervir na tua vida. Chegará o tempo, irmãos, que Deus vai te honrar, assim como honrou Isaac nessa terra em tempo de seca, em tempo de escassez. Você crê nisso? Você acredita que você vai dar a volta por cima? Amém? Levanta a mão aí, amém, irmãos? Dá um glória a Deus bem alto. Reobote, que é o último poço aqui, significa alargamento, crescimento, avanço. Irmãos, nós precisamos compreender isso, porque quando Deus abre uma porta, os invejosos não podem colocar o dedo lá. Irmãos, quando Deus ordena a bênção para você, o diabo não pode tocar, porque foi Deus que deu. Para o diabo colocar o dedo ali, Deus se coloca na frente: primeiro você vai ter que mexer comigo. Irmãos, Deus luta por você, Deus compra briga por você, mas para isso você precisa demonstrar a sua fidelidade, a sua confiança na presença dEle, como o único Deus todo-poderoso em toda e qualquer situação. Mas aprenda um segredo espiritual: Deus pode intervir na tua vida, e no caminho da prosperidade existe, irmãos, um altar, no caminho da prosperidade existe um altar, chamado arrependimento e adoração. Arrependimento e adoração, no versículo 25, então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali mais um poço. Irmãos, arrependimento e adoração, sabe o que significa isso? Arrependimento é quando nós reconhecemos que nós não somos nada. E a adoração é quando há o reconhecimento, irmãos, de que Ele, o Todo-Poderoso, Ele é tudo na nossa vida. Nada toma o seu lugar. A nossa vida pertence a Ele, e Ele é tudo para nós. Aleluia. Amém, irmãos? Você crê nisso?